Pessoal, vamos aprender como consultar aqui de forma gratuita os valores de radiação solar que cada local tem disponível, tá? E para estar fazendo isso, a gente vai estar utilizando o site do CRECESB. O CRECESB é o Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de Salva Brito, tá? Então vamos lá no site, eu vou abrir o site aqui para a gente poder fazer em conjunto. Então, eu já estou com o site aberto. Então, você vai lá no Google, digita lá no Google CRECESB, e aí você vai cair diretamente nessa tela aqui do Crescésio, tá? Quando cair nessa tela, a gente vai vir cá em potencial energético, aí tem potencial eólico aqui, então perceba que ele traz as informações também para quem trabalha com energia eólica e traz o potencial solar, que é o que nos interessa aqui, né? Para o nosso caso, que está fazendo dimensionamento de sistema fotovoltaico. Então a gente clica em potencial solar e aí aqui embaixo a gente vai digitar a latitude e a longitude do local onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico, tá? Porque ele vai puxar através dessas coordenadas da latitude e longitude. Para poder identificar a latitude e a longitude do local onde você vai instalar o sistema fotovoltaico, você vem aqui no site do Google Maps, digita aqui no campo o endereço aonde você vai estar instalando esse sistema fotovoltaico. E no caso aqui a gente vai pegar aqui, ó, como exemplo, o Mineirão, tá? Vamos pegar aqui como Mineirão aqui como exemplo aqui. E aí quando você clica com o botão direito em cima do local onde você vai instalar o seu sistema fotovoltaico, com o botão direito do mouse, né? Ele vai trazer aqui quais são os valores aqui, ó, da latitude e da longitude. No caso, esse primeiro valor aqui é o da latitude, esse segundo aqui é o da longitude. Então, eu vou pegar esses valores e vou levar lá para o site do Crescesp. Então, perceba que a latitude é 19,85486. Então, eu vou vir cá, 19,85486. 19,85486, isso mesmo, né? Isso. E a longitude é 43,970,25. 43,970 e 25, acho que é isso mesmo, né? 43, 970, 25. Então tá. Então tá aqui, ó, a latitude e a longitude do Mineirão, no estádio Mineirão, lá na região de Belo Horizonte, tá? E aí você vai pegar lá o endereço do seu local onde você vai estar instalando o seu sistema fotovoltaico e vai pôr a latitude e a longitude aqui. Vai deixar marcado o grau decimal aqui e vai pedir para buscar. Quando você pede para buscar, ele vai cair nessa tela aqui, ó, e aí vai trazer essas informações aqui para nós, vamos aprender a interpretar essas informações aqui, ó. Nesse primeiro gráfico aqui com esses valores, o que ele me traz? Ele me traz aqui as estações, onde ele está fazendo essa medição desses valores de radiação. Essas estações tem duas aqui que estão em Belo Horizonte, tem uma estação que está no município de Contagem. Ele traz aqui o F, né, o estado, país, a latitude e a longitude, aonde essas estações estão localizadas e a distância que essas estações estão do local onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico, no caso aqui o estádio Mineirão. Então percebam que no primeiro caso aqui, ó, essa estação aqui da região de Belo Horizonte, ela está a uma distância de 5,6 quilômetros. Essa outra está a 6,4 quilômetros. E essa aqui que está em Contagem, ela está a 9,7 quilômetros de distância do local onde eu vou estar instalando o sistema fotovoltaico, no caso aqui o estádio Mineirão. E aqui ele vai trazer para mim, ó, mês a mês, quais são os valores de radiação que eu tenho em cada mês. E esses valores eles variam mês a mês, né? Porque à medida que a Terra vai fazendo ali aquele movimento rotacional e translacional ao redor do Sol, esses valores de radiação eles vão mudando em mês a mês. A gente viu isso detalhado lá na nossa aula de geografia, né? E aí ele traz também aqui ó, qual que é a média do anual e traz qual que é o delta. O que, que é esse delta? Esse delta é pegando o maior valor é o que está em azul, que é em fevereiro que acontece o maior valor, 5,98 menos o menor valor, que é o que está em vermelho, que acontece em junho. Então ele tem um delta de 1,92 e a média de 5,13, tá? Então, ele traz essas informações levando em consideração as estações que estão mais próximas do meu local onde eu vou instalar meu sistema fotovoltaico, tá? E aí aqui embaixo ele vai trazer as informações mais detalhadas para cada estação dessa. Então perceba que nesse primeiro aqui, ó, ele traz para a estação que está a 5,6 km de distância. Para esse aqui, para a estação que está a 6,4 quilômetros. E nesse aqui, para a estação que está a 9,7 quilômetros, que é a estação que está lá em Contagem, tá? Então aqui ele traz um resumo,
traz aqui um resumo, nesse primeiro que ele traz um resumo, e aí depois ele vem detalhando. E aí eu gosto de trabalhar com o detalhado da estação mais próxima, que é, no caso, a estação que está a 5,6 quilômetros, tá? Então a gente vai trabalhar com essas informações aqui. E aí percebam que ele me traz aqui mais algumas informações. Ele me traz quais são os valores de radiação que eu tenho mês a mês, considerando o plano horizontal. E o que que é isso? Considerando que o módulo fotovoltaico vai estar na horizontal. Se ele for instalado na horizontal, ou seja, com uma inclinação de 0 graus, esses aqui são os valores que eu vou ter de radiação, que eu vou conseguir captar de radiação com esse módulo. E ele traz também considerando um ângulo igual à latitude, ou seja, com uma inclinação de 20 graus, né? Por quê? Estou falando de uma latitude 19,9, então uma inclinação aqui de 20 graus, né? E a gente viu lá nas nossas aulas de geometria solar que o melhor ângulo de inclinação para o módulo fotovoltaico é igual à latitude do local. E aí ele vai me trazer quais são os valores mês a mês que eu tenho aqui também, considerando esse ângulo igual à latitude. Aqui ele vai me trazer também qual que é a maior média anual, quando que acontece a maior média anual, e a maior média anual vai acontecer com o ângulo de inclinação igual a 20 graus. E essa maior média anual, ela vai acontecer em agosto. Eu vou ter ali um valor de 5,97 kWh metro quadrado dia. E ele me traz também qual que é o maior mínimo mensal. O maior mínimo mensal vai acontecer com uma inclinação de 19 graus e ele vai acontecer, esse maior mínimo vai acontecer aqui em maio 4,96, tá? E aí, mas o que é interessante para nós que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, principalmente do tipo on-grid? É esse aqui, ó, o ângulo igual à latitude do local. Por quê? Com o ângulo igual à latitude do local, eu tenho uma média aqui, ó, de 5,36 kWh metro quadrado dia, tá? Então a gente vai trabalhar com esse valor aqui, com essa média anual, tá? Com essa média anual aqui, a gente vai considerar esse valor de 5,36, tá? E aí vamos voltar lá agora para a nossa apresentação, porque tem um ponto interessante para a gente poder consultar lá também, tá? Então voltando aqui, ó, então a gente já viu como que faz para poder calcular, né? E aí o que eu gostaria de passar para vocês aqui agora? Vamos fazer um comparativo aqui de algumas médias em diferentes regiões do Brasil para a gente ver como que é o comportamento dessas médias de radiação solar que eu tenho em diferentes regiões do Brasil. Então, na primeira que eu tenho aqui, ó, eu trago aqui para uma região que está lá no município de Macapá. Tá? E aí percebam que lá no município de Macapá, que é uma região que ela está mais lá no norte do Brasil, percebam que até pela latitude e a longitude a gente consegue ver que é uma região que ela está bem próxima ali à linha do Equador. Percebam que eu tenho uma média aqui ó, de 4,94 kWh por metro quadrado dia. Tá? Na verdade, a latitude aqui, ó, latitude de Macapá está aqui, ó, 0 graus. E aí, para a estação de Xique-Xique, né, que é uma região que já está mais próxima do Nordeste, que está mais aqui nessa região do Nordeste aqui do Brasil, a gente tem uma média aqui, ó, de 6,10 kWh metro quadrado dia. Para a região de Belo Horizonte, conforme a gente acabou de ver lá no site do Cresces, uma média de 5,36. E para uma região que está mais no sul do Brasil, Porto Alegre, né, a gente já tem uma média aqui de 4,64. Então percebo que quando a gente comparar as regiões, a região sul, ela, ela é a região menos privilegiada, né, em termos de radiação solar. Mas percebo que é uma variação muito pequena. Quando a gente pega aqui ó, o Nordeste, aqui a região de Xique-Xique, lá no Nordeste, ela tem uma média aqui de 6,02. Aí quando a gente compara com o Sul aqui, ó, 4,64. Tem uma diferença, mas não é uma diferença muito grande, né? Ou seja, volto a dizer, né, o Brasil ele tem um potencial gigantesco de gerar energia elétrica através da irradiação solar, porque todo o Brasil nosso ele tem bons valores de radiação solar, né? Até mesmo se a gente comparar a região sul, que é a região menos privilegiada em termos de radiação solar, e quando a gente compara com outros países que são referência em geração de energia elétrica por meio do Sol, esses países têm médias de radiação menores que a região sul aqui do Brasil, tá? Então a gente tem um potencial gigantesco. Então aqui a gente tem esses valores, né? Por região, conforme a gente viu, tá? E aí, aqui a gente tem as informações dos trackers solares, né? E se a gente quiser melhorar, então, essa captação da irradiação solar, a gente utiliza os trackers solares, que com os trackers solares eu vou conseguir melhor
melhorar a quantidade de energia elétrica que eu vou conseguir gerar. E a gente já viu isso aqui de forma detalhada nas nossas aulas de geometria, né? Como que os trackers solares eles trabalham, variando aqui o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico e o ângulo azimuth de orientação do módulo, e através da variação desses dois ângulos a gente vai conseguir melhorar a captação da radiação solar e, consequentemente, converter mais em energia elétrica, né? Então a gente já detalhou esses cálculos lá na aula de geometria solar. Se você não assistiu, você pode ir lá e assistir, porque isso está detalhado lá até mesmo com as equações matemáticas. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver como que é o comportamento da geração de energia, levando em consideração um sistema fotovoltaico sem tracker, sem rastreador solar, com um sistema que não tenha o tracker, né, que é um sistema fixo. Então, um sistema fixo, né, ou seja, um sistema sem rastreamento solar, sem rastreador solar, ele tem esse comportamento aqui, ó, da geração, tá? Então perceba que a minha geração ela tem esse comportamento. Quando eu tenho um sistema com seguidor solar ou com rastreador solar, perceba que eu já aumento aqui a, a minha geração de energia. Perceba que a curva ela fica mais volumosa, né? Ela fica mais gordinha. Então, a gente tem um aumento aqui na geração. A gente consegue aumentar aqui essa geração, tá? Então é isso, pessoal. Aí na próxima aula a gente dá continuidade aí no nosso tema. Vejo vocês lá.